Vamos lá, galera do segundo ano. Então vamos hoje com o tema sistemas de transportes. É um tema muito tranquilo, é um tema muito light, tá? Eu vou apenas colocar algumas informações para vocês, expor algumas informações para realmente fixar as ideias. Então, de cara, assim, só para a gente fazer um teste rápido. O sistema rodoviário é um sistema de transporte eficiente para a realidade brasileira? Sim ou não? Não. Né? Por que não? Porque o Brasil é um país muito grande, um país tropical, onde essas condições tropicais acabam deteriorando rapidamente o nosso asfalto. Então isso remete ao maior custo de manutenção. Por sermos um país muito grande, se torna muito caro você transportar mercadorias via transporte rodoviário. O que seria ideal, então? O transporte ferroviário ou mesmo o aproveitamento do transporte hidroviário, que o Brasil reúne condições para isso. Como, por exemplo, pelo nosso litoral, que é gigantesco, ou pelos rios que compõem o nosso país. Então, acho que essa é a primeira ideia, é você tentar associar a realidade de cada país ao seu sistema de transportes. No final das contas, o que é o ideal mesmo é que um país tenha um mix de sistema de transportes. Que ele tenha um sistema rodoviário, mas que ele também tenha um ferroviário e um hidroviário. Que possa se combinar, mas volto a frisar, de acordo com a sua realidade. Eu vou pedir para vocês irem acompanhando, vão abrindo o slide aí, eu vou pedir para vocês irem acompanhando o slide que eu disponibilizei na plataforma sobre sistema de transportes. Então tem uma imagem bonitinha aí no início, tá? A capa. Segundo slide, você vai ter os tipos de transporte, e aí eu vou passar aqui só para ler junto com vocês. Olha aí, o sistema rodoviário, ferroviário, aquaviário. O aquaviário vocês já podem fazer a anotação no caderno e puxar um colchetezinho para representar fluvial, lacustre, fluvial rio, lacustre, lagos, lagoas, barragens e marítimo, que eu vou depois associar a uma palavra bem específica, cabotagem. Vamos deixar em stand-by essa palavra aí, acredito que seja uma novidade para alguns. Quarto item, transporte aéreo. Quinto, dutoviário. Dutos. Exemplo, o Rio Grande do Norte tem muito sistema dutoviário. Parabéns para o Rio Grande do Norte, porque é um sistema muito eficiente. Depois que a infraestrutura está instalada, o custo de manutenção acaba se tornando muito baixo. Então ele é muito viável economicamente a médio e mesmo longo prazo. O dutoviário no Rio Grande do Norte, para servir de exemplo, são as adutoras. Adutoras. Essas adutoras transportam água. Né? Só o que você tem pelo estado são adutoras. Você pode ir para qualquer parte, qualquer micro-região que você vai se deparar com alguma adutora captando água de barragens instaladas também em território potiguar. Outro exemplo aqui no Rio Grande do Norte é um sistema de gasoduto. É o gasoduto nordestão, que capta gás das nossas bacias sedimentares e exportam esse gás para estados vizinhos, como Ceará, Paraíba e Pernambuco. Então são exemplos de sistemas dutoviários. E o último item, que também deve ser uma novidade em termos de vocabulário, é a ideia de transporte intermodal. Que quando eu estava fazendo a introdução, eu falei assim, tem um mix de transportes. A ideia de intermodal, então, é justamente você poder integrar todos esses sistemas, para que assim se tornem eficientes e assim possibilite uma maior infraestrutura econômica para um país. Olha aí, visualizem, você enquanto empresário, você pensa em investir no Brasil. Aí você vê, o Brasil tem um grande mercado consumidor, o Brasil é um país muito próspero economicamente, historicamente, desde o século XX, o Brasil vem se mostrando um país vigoroso economicamente, então eu vou investir lá. Só que quando você começa a olhar, a analisar a infraestrutura, você pensa, o sistema de transporte é ruim, o sistema energético nos últimos 40 anos ele falhou, 2002 para 2003 teve a crise do apagão, se a gente vem em outra matéria. Então, poxa, como é que a gente tem... será que é uma boa se investir num país como o Brasil? Então fica esse questionamento no ar. Tá? Por isso que é necessário uma infraestrutura energética de transporte
diferenciada para que investidores internacionais possam direcionar recursos para cá. Então é isso que a gente tem que pensar, tá bom? Agora, eu vou passar o slide. Observem, eu montei aqui um quadrinho para comparar os custos de transporte depois que a estrutura já está pronta. O que é que torna o setor ferroviário melhor que o rodoviário? Vamos ler juntos aí, ó. Vamos acompanhando aí no slide. Sistema rodoviário. Um caminhão com 1 litro de óleo diesel transporta em média 30 toneladas de carga por quilômetro. 1 litro. O sistema ferroviário. Um trem com 1 litro de óleo diesel transporta em média 125 toneladas de carga por quilômetro. Quando a gente vai para as hidrovias, um navio com 1 litro de óleo diesel transporta em média 575 toneladas de carga por quilômetro. Então, era essa a prova que eu precisava mostrar para vocês, para dizer, é inigualável, pessoal. Professor, por que então danado do Brasil investiu tanto no sistema rodoviário? Segura essa pergunta aí. A gente vai primeiro trabalhar mais algumas informações para consolidar essa ideia de que realmente o Brasil optou por um sistema rodoviário. Então segura rapidinho essa pergunta. Passa o slide. Olhem mais essa tabelinha aí que eu montei. Eu coloquei a porcentagem, o percentual de transporte no mundo, de acordo com 5 países. Tinham mais, mas eu peguei países que são relevantes para a nossa análise e comparação. Olha os Estados Unidos. Tem 25% do seu sistema de transporte relacionado a rodovias. 50% setor ferroviário e 25% hidroviário. Lembrando que aí o autor, eu que montei, mas eu captei do livro da Lígia Terra, o autor ele não divide se é carga e pessoas. Ele não divide, ele generaliza. Japão, 20% sistema rodoviário, 38% ferroviário e 42% hidroviário. Você pode até pensar, poxa, professor, mas o Japão não tem rios. Como é que ela conseguiu essa proeza? Mas tinha um litoral no entorno das ilhas. Então, esse transporte entre as ilhas e no litoral do país é o transporte hidroviário. Então, tem essa possibilidade. O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem mais de 7 mil quilômetros de litoral. É uma rodovia, pessoal. Ou melhor, é uma hidrovia. Rodovia para a gente pensar as possibilidades desse transporte. Então o Japão sabe aproveitar bem isso. Claro, é um país bem menor que o nosso, mas serve de reflexão. A Rússia adota apenas 5% do seu transporte sendo rodoviário. A Rússia é o maior país do mundo. Ele é muito extenso. Então já imaginaram, pessoal, adotar um sistema rodoviário para um país como esse? Sair lá de Vladivostok para Moscou, sair do leste da Rússia para o oeste, atravessando praticamente toda a Ásia. É inviável. Por isso os 5% apenas. Então a Rússia foi muito inteligente no seu investimento. 82% é ferroviário. 13% hidroviário. Lembrando que alguns países vivem problemas com relação à dinâmica do transporte hidroviário em momentos do inverno, na estação do inverno, porque é o momento em que o rio ele congela, que um grande lago congela, então isso compromete a navegação. Não é o caso do Brasil. Olha aí no Brasil, 78% rodoviário. O Brasil é um país grandioso também, não caberia um percentual tão alto. 13% ferroviário. Já adianto para vocês, porque a gente tem que focar mais no Brasil, que a maior parte desse transporte é de carga. Nós não temos viabilidade de transporte de passageiros de forma geral, mas apenas de forma muito pontual em algumas partes do Brasil. Por exemplo, entre Minas e Espírito Santo tem uma linha férrea que transporta passageiros, embora o foco seja carga. Entre o Pará, do projeto Carajás, sudeste do Pará e o estado do Maranhão, no porto de Itaqui, em São Luís, você tem também a possibilidade de transporte ferroviário, mas como eu falei para vocês, é muito pontual, não é sistematizado, portanto, infelizmente está mais para exceção.
e 9%, pessoal, hidroviário. Mesmo com todo o potencial do nosso litoral, mesmo com todos os rios que caracterizam o nosso país, nós temos apenas 9% de investimento nesse segmento. Por último, aí o México. Perceba que o México se assemelha muito ao Brasil. Olha aí, comparando 78% Brasil, 80% México, 13% ferrovia, 10,5% México, hidrovia 9%, México 9,5%, ou seja, são países que adotaram um modelo de transporte muito parecido, o que nos mostra que a ineficiência do Estado foi comum nos dois exemplos. Eu falei ineficiência, mas eu posso trazer a ideia de irresponsabilidade. Posso também trazer a ideia de desenvolver a mesma estratégia, tá? Porque os dois países priorizaram se industrializar, associando-se ao sistema rodoviário, justamente para atrair a indústria automobilística. Essa é a resposta à pergunta que eu fiz agora há pouco. Por que danado o Brasil optou pelo sistema rodoviário? Porque o Brasil, do governo JK, em especial do governo Juscelino Kubitschek, daí o JK, ele optou por incentivar a vinda dessas indústrias a partir do sistema rodoviário forte, extenso, como uma forma de dizer, olha, venham para cá, a gente tem rodovia, eu estou estimulando, estou dando incentivo fiscal, a população vai querer consumir o carro. O carro, dentro da sociedade que vivemos, é um símbolo de consumo, é um símbolo de poder de consumo, de status de consumo. Então, casa direitinho aí com esses dados, são dados bem marcantes, pessoal, e estão associados ao Brasil, tá bom? Passem o slide, mais um gráficozinho. Observem, transporte de carga no Brasil, 60%, arredondando, é representado pelo rodoviário. Vocês lembram que agora, recentemente, tivemos uma grande greve de caminhoneiros? Vocês lembram que o Brasil parou, economicamente falando, começou a faltar as coisas nos supermercados? Pois é, galera. Esse é o nosso grau de dependência dos nossos caminhoneiros. São essenciais para a vida econômica do nosso país, para a saúde econômica do nosso país, mas ao mesmo tempo nós ficamos reféns do segmento. As reivindicações totalmente justas em relação à tributação dos combustíveis, do óleo diesel, mas serve de exemplo para pensarmos a relevância do setor rodoviário. A seguir nós temos o setor ferroviário com 20%, o setor hidroviário com 13%, dutoviário com 4,46% e o aéreo com apenas 0,33%, é muito pouco. Isso mostra a pouca relevância do sistema aéreo com relação à economia nacional, tá? Pelo menos no que diz respeito ao transporte de carga. Porque quando você olha para baixo, você percebe que quando a gente analisa o transporte de passageiros, aí realmente o transporte aéreo já tem uma relevância maior. Temos aí o transporte rodoviário com 96,75% do transporte de passageiros, 2,5% de transporte aéreo e apenas 0,75% ferroviário. É uma vergonha. Poxa, enquanto o cara que estuda o espaço, enquanto a pessoa que procura entender o Brasil, esse gráfico aí, pessoal, ele é vergonhoso, porque ele mostra o tamanho da irresponsabilidade do nosso gestor ao priorizar o setor rodoviário, que, como eu já mostrei para vocês, já provei para vocês, é um setor muito caro e ineficiente, tá certo? Inclusive, o momento em que vivemos de pandemia leva a uma falência sistemática das empresas aéreas. Eu estou gravando no dia, hoje, sexta-feira, e na primeira semana, né, de suspensão das aulas, e a notícia que eu li ontem, quinta-feira à noite, era de que as empresas aéreas, em sua maioria, devem decretar falência até maio, final de maio. Diga aí que cenário assustador para o segmento aéreo. E claro, quando você pensa no sistema hoteleiro, quando você pensa em uma cidade turística como Natal,
que depende desses recursos. Quando você pensa nos restaurantes, nos bares, nas casas de show, em todos os trabalhadores que estão inseridos nesse segmento, é muito assustador, pessoal. Então, considere que o sistema aéreo brasileiro, nas próximas semanas, estará totalmente comprometido. Um colega chegou anteontem de São Paulo, ele disse que o voo estava vazio, tinha 10 pessoas dentro do voo. Era uma coisa assim, era estranho, todo mundo tenso, pouquíssimas pessoas. Então, o setor aéreo mundial, não é só o Brasil não, mundial, está totalmente comprometido. A Itália já anunciou que deve estatizar as empresas aéreas para salvá-las e possibilitarem uma economia que possa sobreviver, né? Um segmento que possa sobreviver. Passem o slide. Observe que esse aí ficou invertido, pessoal, a legenda. Olha aí, extensão das ferrovias e rodovias brasileiras entre 1950 e 2000 é um tanto ultrapassado, mas é curioso porque eu não estou preocupado com o momento presente. Eu quero que vocês percebam, da década de 50 para os anos 2000, o que aconteceu com o setor ferroviário. Olhem aí comigo aí, por favor, pessoal. Observe como o setor rodoviário, então, é o vermelho, tá? Observe como foi a evolução do sistema rodoviário em quilômetros de rodovias construídas. Em 1950 eram 300 mil quilômetros e pulou para 1.727 quilômetros no ano 2000. A gente está em 2020 e esse número com certeza aumentou consideravelmente. Enquanto que o setor ferroviário ele passou de 38 para 28,5%. Desculpa, 28 mil quilômetros quadrados no ano 2000. Nós conseguimos uma proeza, nós abandonamos o investimento no setor ferroviário. O setor ferroviário foi sucateado. É um caso quase que único na história do nosso planetinha Terra. É vergonhoso, pessoal. Infelizmente acaba sendo também uma crítica política, porque isso mostra a total má gestão, a falta de gestão pública em relação ao transporte de carga e de passageiros a nível de Brasil. Eu não estou discutindo a realidade local, eu estou discutindo o nível de Brasil. Então há uma má gestão sistemática ao longo da história, como vocês podem ver com esse gráfico aí. Passem o slide. Olha aí, mais alguns dados. Maiores sistemas rodoviários do mundo, Estados Unidos, com 6 milhões e 500 mil quilômetros. Segunda posição a Índia, com 4 milhões e 686 quilômetros, 686 mil quilômetros. China e o Brasil, olha aí, ó, o Brasil na quarta posição. Inclusive esse dado destoa do dado passado, mas ainda assim é relevante. Aí ele fala em 1.700.000. Pode ser que ele não tenha considerado determinados tipos de estrada, então depende muito de como a pesquisa foi feita, considerando apenas rodovias federais e estaduais, talvez rodovias que sejam calçadas com asfalto e outras que não são com asfalto. Então fica vago, mas de forma geral, observe que o Brasil ocupa uma quarta posição em termos de número. Eu acho legal que vocês depois façam uma comparação desses dados com as tabelas anteriores, com os gráficos anteriores, para vocês poderem desenvolver um raciocínio interpretativo com relação aos percentuais e a esses números totais aí, tá? Passa mais um slide e aí nós chegamos ao sistema hidroviário. Anotem no caderninho, pessoal, vai ajudar seu cérebro a captar mais dessas informações. Então vamos lá. Sistema hidroviário, primeiro tópico, eu já tinha relacionado no primeiro slide, transporte marítimo, fluvial e lacustre, tá? São os 3 tipos de transporte hidroviário. Segundo item, transporte de produtos pesados. Transporte hidroviário, ele é ideal para esse transporte pesado. Ele consegue transportar muito mais carga. Nós vimos isso no slide lá do início, pessoal, quando eu fiz a comparação. O litro transporta quantas toneladas? Então o hidroviário é ideal para isso. O resultado é um baixo custo. Já que eu gasto menos com óleo diesel, eu vou ter menor custo de recursos
para fazer esse transporte. Então, o baixo custo caracteriza o sistema. Quarto item, no Brasil, o Porto de Santos é o porto mais importante. Eu vou arredondar aí com 30% do movimento de carga em portos brasileiros. Então não esqueçam, o Porto de Santos, numa dinâmica de concurso, né, de Enem, vestibular, depende muito da banca examinadora. No caso, se for o Enem, ele não vai cobrar dados estatísticos, né? Ele não vai perguntar qual é o porto mais importante, mas em vestibulares tradicionais, se você for ali para o eixo sudeste, muito relevante que você saiba disso, né? Que o Porto de Santos realmente é o mais importante, que transporta uma grande variedade de produtos, desde produtos industrializados, por exemplo, automóveis que são exportados para várias partes do mundo, passando por produtos do setor agrícola, da pecuária. Então, a variedade do Porto de Santos é a maior também do Brasil nesse aspecto. Tá bom? E o quinto tópico, navegação de cabotagem, transporta cerca de 5% das cargas no Brasil. Professor, o que danado é cabotagem? Passa o slide. E aí você tem aqui, desculpa, eu vou dizer aqui para vocês vão passar 1, 2, vai para o terceiro slide. Aí vai ter o título aí, cabotagem, tá bom? Olha a representação do desenho. Mapinha do Brasil, litoral brasileiro, mar, oceano e a estradinha feita. Então, transporte de cabotagem, anotem, é o transporte que ocorre entre os portos brasileiros. O transporte de cabotagem, ele infelizmente no Brasil tem um percentual muito baixo de participação, 5% apenas, com um potencial imenso, como eu já falei, com um litoral imenso, sem contar os rios. Visualizem a imagem, imaginem essa estrada entrando no Rio Amazonas e chegando até Manaus, que é uma cidade industrial importantíssima do Brasil. Então, é um polo de montagem do nosso país. Então, infelizmente, a cabotagem também deixa a desejar, também é alvo de má gestão por parte do gestor público. Aí vem um ponto importante. Os portos brasileiros, desde o governo Dilma, aliás, não só os portos, o sistema de transporte como um todo, ele vem sendo alvo de privatizações. Então, por exemplo, se você vai para o eixo sudeste, você vai ver vários segmentos das estradas, das rodovias privatizadas. Você tem que pagar o pedágio. Essa tendência, ela se aprofundou já no governo da Dilma, passando pelo governo do Temer e chegando já ao governo Bolsonaro. As privatizações marcam o segmento de transporte do Brasil hoje. Inclusive, um exemplo atualíssimo, a situação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O aeroporto de São Gonçalo, pessoal, ele foi a primeira concessão privada do Brasil. É o primeiro aeroporto privado do Brasil, privado no sentido de grande movimentação de passageiros, né, pelas linhas tradicionais, recebendo aviões do Brasil e do mundo. E agora, semana passada, retrasada, a empresa que domina a concessão, que tem o direito de exploração da concessão do aeroporto, anunciou que vai abandonar a operação, né? Outra empresa vai ter que disputar uma concessão para ver se assume. A empresa argentina anunciou que ela não estava sendo viável a operação do aeroporto de São Gonçalo. Então perceba que a própria realidade do nosso estado é muito forte em relação à dinâmica de transporte. Então, voltando, por favor, vou voltar aqui só para vocês visualizarem a hidrovia Tietê. Encontrem aí, por favor, a hidrovia Tietê, volta o slide. Observe, ela é bem retificada, tá? Imagine a quantidade de carga que essa embarcação aí está conseguindo transportar, muita carga. Imagine que cada parte dessa é transportada por um caminhão. Então a condição da hidrovia realmente é dominante em termos de possibilidade econômica. A hidrovia Tietê é uma das mais importantes do Brasil, é a que recebeu mais investimento ao longo da história.
E tem um investimento, pessoal, que ele é essencial na dinâmica de transporte. Volta mais um slide, e aí você vai ter um desenho esquemático da eclusa, de uma eclusa. Olha o esqueminha. Olha a primeira imagem, imagem 1. O barco está entrando na eclusa. O barco entrou na eclusa, imagem 2. As comportas se fecharam. O nível da água começa a subir. Olhem aqui, por favor, para mim. Tá aqui o barquinho. Ele entrou na eclusa, entrou numa espécie de piscina gigantesca. O nível do mar começa a subir. O nível da piscina, por favor, entre aspas, começa a subir. É um elevador, basicamente. Quando chega no nível de cima, olhem a imagem 3, a comporta se abre e o barco segue sua viagem. A comporta fecha e mais uma vez a piscina, o elevador se enche de água, fazendo com que o barco suba mais. Então são investimentos caríssimos que remetem justamente a um sistema eficiente de transporte hidroviário. Tá? Então no Brasil, por exemplo, o transporte hidroviário nos rios dependeria de investimentos fortes, porque muitos dos nossos rios são rios de planalto. Então, enquanto é um rio de planície, está de boa. O barco vai navegar. Muito provavelmente você vai ter que fazer dragagem do fundo do rio. Mas quando eu tenho um sistema que é em rio de planalto, aí a eclusa tem que ser feita. Deem uma olhadinha, vocês estão em casa aí, deem uma pesquisada na internet, na eclusa do Canal do Panamá. Pesquisem sobre o Canal do Panamá, vocês vão ver imagens realmente muito curiosas sobre a dinâmica de uma eclusa e de como é revolucionário o transporte internacional. Imagine que antes, pessoal, eu tenho aqui a América. Antes um navio ele tinha que circunnavegar toda a América, tinha que ir lá embaixo, lá na Argentina, no Chile, na Terra do Fogo, para poder pegar o Oceano Pacífico. Então, a economia de energia, de tempo, que o Canal do Panamá, na América Central, gera, é realmente impressionante. Tá bom? Então, vamos lá. Passem o slide. Mais uma vez, até chegar à imagem dos portos. Quando eu tenho aí a imagem do porto, pessoal, eu tenho o porto de Suape. Tá? O porto de Suape é um porto em Pernambuco, é um dos portos mais importantes do Nordeste, e esse porto representa uma via de escape para a economia pernambucana e até para a parte da economia nordestina. Para vocês terem uma ideia, parte dos nossos produtos do Rio Grande do Norte é escoada via Porto de Suape. O Porto de Natal, infelizmente, não tem uma grande capacidade de carga, tá? Comparativamente a Suape, ou outro porto, o Porto de Pecém, que é um porto no Ceará, também fortíssimo, a nível de Nordeste, claro. Passem o slide e aí vocês vão ver o porto de Roterdã, na Holanda, que é o porto mais importante do mundo, junto com o porto de Singapura. Olha a dimensão do porto, comparem aí as imagens, porto de Roterdã, porto de Suape, olha a quantidade de guindastes, pessoal, olha o tamanho do navio, olha a quantidade de containers. Então a relevância, inclusive para vocês terem uma ideia, olhem na imagem aí os caminhões, olha os caminhões com os containers pequenininhos aí, chega eles ficam diminutos frente à dimensão do porto. Então serve de reflexão pensarmos a dinâmica dos portos nacionais em termos de investimentos e de ampliação. O Porto de Natal, então, deixa muito a desejar. Inclusive, há pouco tempo foi inaugurado, um ano e meio, talvez, 2 anos, foi inaugurado o terminal de passageiros. Muito bacana o terminal de passageiros, mas tornou-se um elefante branco, porque a quantidade de passageiros que chega ao terminal e a Natal via cruzeiros é relativamente pequeno. Então precisaria haver uma atuação da prefeitura, do governo do estado, junto a grandes empresas de turismo que são proprietárias, que são detentoras dos cruzeiros, para que esses cruzeiros se aportem aqui, né? E que o terminal realmente tenha uso. Para vocês terem uma ideia, estão fazendo festa lá agora porque o terminal vive as moscas. Então é um exemplo muito prático, tá?
Passa o slide. Olha aí, galera. Situação curiosa. Porto Ilha, em Areia Branca. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um porto que está no alto mar. Olha a situação. O litoral norte do Rio Grande do Norte, a gente chama de litoral setentrional, é uma área que produz muito sal, tá? Essa produção de sal, ela não pode ser escoada do litoral, não tem portos com grande profundidade na parte setentrional do RN. Por quê? Porque é um litoral muito raso, é uma área de planície, é muito raso, então as embarcações não chegam à praia, as embarcações de maior porte não chegam à praia. Daí a ideia brilhante de se construir um porto em alto mar. Olhem a imagem, você consegue visualizar na parte de cima uma embarcação chegando no Porto Ilha com sal, vamos ver pequenininho ali, ó. O Porto Ilha enche de sal, vocês podem visualizar, e depois o sal é transportado por esteira para navios maiores, porque a partir daí aí o navio vai escoar toda a mercadoria. Tá? O RN é um dos grandes produtores de sal do mundo, na verdade é o maior produtor de sal brasileiro. Eu vou chutar aqui, o RN hoje deve produzir 90% para 95% do sal brasileiro, tá bom? Chutando, mas é por aí mesmo. E é isso, pessoal. A gente continua na próxima aula com o transporte ferroviário. Tudo bem? Valeu!